Olá, boa noite. Boa noite. Incontornável. Foi assim que o governador Fernando Pimentel classificou a situação econômica do Estado. Depois de decretar calamidade financeira e pedir o reconhecimento da Assembleia, Pimentel informou que o déficit total do Estado chega a 14 bilhões de reais. A reunião entre o governador do estado, Fernando Pimentel, e representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário aconteceu de portas fechadas. Nós comunicamos o decreto que a gente enviou para a Assembleia Legislativa, explicamos as razões desse decreto. Ontem também à noite eu falei por telefone com o presidente Michel Temer para comunicar a ele essa decretação emergencial que tivemos que fazer. Ele manifestou também a sua preocupação com a situação não só de Minas Gerais, mas dos outros estados da União, e diz que está trabalhando numa solução que possa nos atender também. O decreto já está sendo analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que precisa reconhecer o estado de calamidade. Em seguida, o parecer segue para a votação em plenário, o que deve acontecer até a sexta-feira da próxima semana. Nós temos diante de nós um déficit de 8 bi, mais ou menos, de 8 a 9 bilhões de reais já consolidado esse ano. Nós temos a necessidade de pagar o 13º salário, ainda não decidimos a forma de fazê-lo, mas para poder fazê-lo, nós precisamos de um mínimo de flexibilidade que a lei não nos dá. Com um déficit desse tamanho, se formos seguir rigorosamente o que está na lei de responsabilidade fiscal, nós teríamos que pagar primeiro, antes de pagar os salários, primeiro aquelas despesas que já estão lançadas, já foram feitas e ainda não foram pagas. Significa dizer que nós teríamos que terminar o ano, possivelmente até com dinheiro em caixa, sem poder pagar o 13º salário, porque essa é a exigência da lei, a cronologia de pagamentos, né? Ainda segundo o governador, o estado vive um colapso nos serviços públicos e para conseguir um mínimo de flexibilidade orçamentária e mais compreensão do governo federal, foi preciso o decreto. Então o decreto de emergência que fizemos nos possibilita agora sim ter um mínimo manejo para evitar o colapso da prestação de serviços públicos em Minas Gerais. Nós chegamos nessa eminência, né? Nós estamos com pelo menos 3 meses de custeio atrasados e os fornecedores não suportam também um atraso tão grande. Então, para poder manejar ao mesmo tempo os pequenos recursos que temos e dividi-los entre pagamento do 13º salário, pagamento do salário corrente do mês e aquele custeio indispensável às necessidades do serviço público, né? Comida para os presos, medicamento para os hospitais, gasolina para os carros da Polícia Militar. Nós precisamos fazer o decreto e foi o que fizemos. A exemplo do que acontece no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, Minas Gerais sofre com um desequilíbrio entre o que é gasto e o que é arrecadado. Segundo o secretário de Estado de Fazenda, o déficit acumula 13 bilhões desde 2014 e a expectativa é de déficit também em 2017. Desde 2015, quando o governo entrou aqui, nós apresentamos à Assembleia um orçamento mostrando que já existia um déficit no Estado de 8 bilhões de reais. Esse déficit continuou por quê? Porque as receitas do Estado caíram, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no país, o PIB no Brasil já caiu nesses 2 anos mais de 7%, ainda deve continuar caindo, então essa conjuntura toda aí é que fez com que nós tivéssemos déficit em 2015, por herança inclusive de aumentos dados no passado, tivemos déficit em 2016 e a expectativa que tenha déficit em 2017, como o Estado não tem mecanismo de financiamento, como tem a União, quando a União tem déficit, o que ela faz? Ela emite dinheiro ou emite dívida, nós não temos. Então o que nós temos é acumulando esse déficit, que hoje já chega a 13 bilhões e nós estamos vendo que se nós não tomarmos medida muito drástica, nós não vamos ter condições de ter a normalidade que nós tivemos até agora no Estado em termos de prestação de serviço. Então o que está sendo tomado é para isso, é para que a gente tenha condições de agora reestruturar também para que não continue esse déficit.
Durante a reunião, não foram discutidas ações para o próximo ano e o governo só consegue efetivamente os benefícios do decreto depois da aprovação na Assembleia. O 13º nós vamos anunciar amanhã para os sindicatos, já está marcado às 9 horas. Então, qualquer assunto em relação a 13º, nós vamos primeiro comunicar a eles. A gente recebe hoje o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, boa noite para você. Na prática, o que quer dizer essa calamidade financeira? Quais os alcances e as consequências dessa medida? Boa noite, André, também, telespectadores. Olha, Gisele, a cada final de ano, um sofrimento, né? Para fechar as contas e fechar o ano, é preciso matar um leão. Podia ser pior, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio Grande do Sul. Para evitar esse desastre, o governo tem recorrido aí a duas medidas impactantes. A primeira, no ano passado, você se lembra, foi aquele recurso dos depósitos judiciais. O Estado chegou a usar 4,8 bilhões de reais desses recursos que pertencem aos processos judiciais das partes que recorrem ao judiciário, e esse dinheiro tem que ser devolvido um dia, não sabemos quando. Com isso, o governo conseguiu pagar, naquela época, o 13º e a folha de dezembro. Neste ano, não há mais depósitos judiciais, foi até proibido pelo STF, Supremo Tribunal Federal, então o recurso foi decretar a calamidade pública. O que significa isso? Com isso, aí, o governo ele pode se livrar de duas medidas, de dois limites, que é, primeiro, ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal relativos aí ao pagamento de servidores. E a questão da dívida com a União. Ele pode deixar de pagar, né, renegociar essa dívida sem ficar limitado com a questão aí dos bloqueios de suas contas. E o 13º? O 13º, com isso, ele vai conseguir pagar o 13º. A primeira parcela você paga no dia 22 deste mês. Ele vai pagar em 3 parcelas. 22 de dezembro, a segunda para a maioria dos servidores, que ganham até 80% dos servidores que ganham até 3 mil a 5 mil reais. A segunda parcela em janeiro, mais 15%. E a última parcela, 5% para fevereiro ou março. Pois é, vamos falar de um outro assunto agora, Orion, porque o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, é um dos investigados na operação que apura crimes contra a administração pública. Durante o dia, vários mandados de busca e apreensão e condução coercitiva foram cumpridos aqui na nossa capital. Vereadores, funcionários e populares não puderam entrar na Câmara Municipal, que ficou com as portas fechadas durante toda a manhã para o trabalho da Polícia Civil e representantes do Ministério Público durante a operação chamada Santo de Casa, que apura crime contra a administração pública. Na Câmara Municipal foram recolhidos vários sacos com documentos que serão periciados. A gente prendeu, nesse momento, elementos de prova, porque essa investigação não se limita a essa fase atual. Essa fase atual diz respeito a um contrato específico de publicidade, mas houve vários desdobramentos no início da investigação relativos a outros contratos e outros fatos que vão sendo investigados também paralelamente. A suspeita, segundo o Ministério Público, é de que o presidente da casa, Wellington Magalhães, do PTN, agora afastado temporariamente por 60 dias, estaria desviando recursos públicos para adquirir bens móveis e imóveis em nome próprio e também de laranjas, mas em valores incompatíveis com a renda dele declarada oficialmente. A gente tem uma suspeita de patrimônio adquirido de forma incompatível com os rendimentos, desvio de dinheiro, simulação de negócios na operação de contratos, né, favorecendo a prática de lavagem de dinheiro. Com o dinheiro, o parlamentar teria comprado carros de luxo e imóveis como esta casa, em um espaço de 1.700 metros quadrados na orla da Lagoa da Pampulha. Wellington Magalhães não foi encontrado em casa. Segundo o Ministério Público, ele não é considerado foragido e o mandado de prisão coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar esclarecimentos, poderá ser cumprido a qualquer momento. Mas se não for localizado e nem se apresentar, um mandado de prisão poderá ser expedido. Cerca de 7 pessoas serão conduzidas. Nenhuma por enquanto? Não, 5 já foram localizadas e conduzidas. Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Os gastos com a Câmara Municipal mais que dobraram no ano passado, de 7 milhões e meio de reais em 2013 e 2014 para 18 milhões de reais em 2015. Alguma parte do serviço foi prestada, outra parte não foi prestada, simulando então a despesa pública para assegurar um pagamento. Esse pagamento posteriormente foi utilizado em contratos simulados para que o dinheiro fosse desviado depois. Quem assume imediatamente a presidência da casa é o vice Henrique Braga, do PSDB. E o suplente de Wellington Magalhães será convocado para assumir a vaga na Câmara.
Orion, e aí, quais são os efeitos imediatos, né, do afastamento do presidente da Câmara? Gisele, não está fácil para ninguém, né? Primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ex-presidente, já foi cassado, está preso. O presidente do Senado foi afastado, liminarmente recorreu ou desobedeceu à decisão judicial e manteve-se no cargo. Agora que chegou à presidência da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. A investigação, como nós vimos aí, vários documentos foram apreendidos, bens também. Provavelmente essa investigação vai longe ainda, mas o efeito imediato é político, porque ao ser afastado, ele deixa de ser candidato à reeleição à presidência da Câmara em janeiro, que seria 1º de janeiro. Então, ele que é candidato, um dos mais fortes, inclusive, tanto é que o prefeito eleito, Alexandre Calil, chegou a pedir ele pessoalmente para retirar a candidatura e ele se recusou. Agora, o desgaste será inevitável. Bom, Orion, obrigada pela participação aqui. Boa noite. Orion. No próximo bloco, a gente fala de futebol. Amanhã é dia de finalíssima da Copa do Brasil. E tem também um passeio delicioso pela 3ª maior cachoeira do Brasil. Fica aqui pertinho de BH. É já já. Estamos de volta com futebol e amanhã é dia de final da Copa do Brasil. O Atlético vai em busca de mais uma missão complicada: vencer o Grêmio em Porto Alegre por 2 ou mais gols de diferença. Apesar das dificuldades para os atleticanos, o discurso é sempre positivo. Eu acredito. O que será que o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, e o técnico interino Diogo Giacomini tanto conversam? Difícil saber, mas dá para imaginar que o assunto seja a decisão desta quarta-feira. Nos últimos dias, Giacomini trabalhou a equipe, inclusive com treinos fechados, como dessa segunda-feira. Ele mostrou pra gente os nossos erros, os erros que cometemos no primeiro jogo, onde a gente pode surpreender o Grêmio nessa partida de volta. Nesse tempo que a gente teve aí, deu pra gente trabalhar bastante. O Diogo é um treinador moderno, procurou fazer aquilo que ele acha que é melhor, e nós jogadores, né, abraçamos a ideia e estamos comprometidos, né? Acho que a semana, apesar do psicológico ser um pouco ruim, a semana de trabalho foi boa. A principal dúvida do técnico interino está no meio-campo: uma trinca de volantes ou a entrada do versátil Luan? Eu já joguei com muitos esquemas, com 2 volantes, com 3 volantes, com 1 meia, com um só atacante, sem atacante. Para nós defensores sempre é importante ter nosso time perto, porque às vezes tudo rebate na defesa. A última imagem sempre é o defensor dando o carrinho ou o defensor tomando o gol. Então é normal que o torcedor veja isso e comece a cobrar. Mas se nosso time se conscientiza que quando não tem a bola todo mundo é defensor, acho que nós vamos virar um time muito forte, porque qualidade individual nós temos. Para ser campeão da Copa do Brasil, o Atlético precisa vencer o Grêmio em Porto Alegre por 2 ou mais gols de diferença. Uma missão difícil, mas não impossível. Ainda mais para um clube que se acostumou a fazer viradas improváveis. Foi assim na Libertadores, em 2013, e na Copa do Brasil, em 2014. Viradas heróicas que terminaram em títulos. Neste ano, o Galo buscou um empate suado contra a Ponte Preta nas 8ª de final. Acreditamos porque jogamos num time que é grande, sabemos da qualidade do nosso elenco e também pelas viradas que já teve históricas do Atlético. Então, acho que futebol nada é impossível. A gente sabe que vai ser difícil, mas temos capacidade de ir lá e voltar campeão. Nesta quarta-feira, o Atlético vai em busca de mais uma dessas missões improváveis. O lema dos atleticanos, todo mundo já sabe de cor. O Cruzeiro também quer melhorar ainda neste ano. O foco é a Sul-Americana. O Cruzeiro tem uma nova motivação para esta última rodada do Campeonato Brasileiro: disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem. Mas para isso, precisa no mínimo de um empate diante do Corinthians domingo no Mineirão. O técnico Mano Menezes tem 2 desfalques por suspensão: o lateral esquerdo Brian e o atacante Ábila. Em contrapartida, 2 jogadores voltam após cumprirem suspensão automática: o meia uruguaio Arrascaeta e também o volante Henrique. Mano ainda não definiu o time que vai a campo, mas na lateral esquerda, por exemplo, não é difícil supor que o substituto de Brian será Edmar. Ele falou em entrevista coletiva sobre o momento do Cruzeiro, o ano que foi ruim, e em tirar um pouco desta má impressão, vencendo o Corinthians no final de semana. Temos que sim, fazer um bom jogo para
deixar uma impressão aí positiva para a torcida e para mostrar que 2017 o Cruzeiro vai ser diferente. O único jogador que não participou do treinamento desta terça-feira é o meia Marcos Vinícius, que fez um trabalho à parte. O Cruzeiro volta aos trabalhos amanhã de manhã, aqui na Toca da Raposa 2. Eu volto com vocês. Um abraço. Um abraço. E aí, Gisele, já preparou seu tênis, roupa de caminhada, garrafinha de água? A gente vai precisar disso agora aqui. Bom, eu não, mas a repórter Mariana Milagre e a equipe do Malas Prontas já estão com tudo pronto e vão levar a gente para uma trilha de mais ou menos uns 3 quilômetros até a terceira maior cachoeira do Brasil, que fica, sabe onde? Aqui pertinho de BH. Olha só. Bora lá. Desembarca num cantinho de Minas que fica a pouco mais de 160 quilômetros da capital mineira. Estamos em Conceição do Mato Dentro para conhecer uma das 7 maravilhas da Estrada Real. É a Cachoeira do Tabuleiro, considerada a terceira maior do país. Antes de seguir, uma paradinha para conhecer um pouco da cidade. É um município pequeno, com alguns casarões históricos, que deixa o lugar ainda mais aconchegante. Do centro da cidade, seguimos de carro numa estrada de terra. São quase 20 quilômetros até chegar no distrito de Tabuleiro, que dá nome à cachoeira. Agora acabou a moleza. O carro fica na entrada do parque e seguimos a pé. São 2,5 km de trilha. Como a caminhada é pesada, é importante levar um lanche e água. Depois de 1h30 andando, o leito do rio visto antes lá de cima, agora está sob os pés. Mas ainda falta muito. Mas quando chegamos ao poço, o cansaço vai embora como um piscar de olhos. São mais de 270 metros de queda livre. É do tamanho de um prédio de 91 andares. Essa cachoeira fica na Serra do Espinhaço, encrustada na Serra do Espinhaço. Tem 273 metros de altura, esse poço imenso, ótimo para banho. Depois de uma caminhada árdua dessa, merece um banho merecedor. Para quem vem com esse Mato Dentro, é uma das belezas naturais que a gente tem. O silêncio é convite para reflexão no topo da pedra. As águas do poço são negras por causa da matéria química e das areias escuras da região, mas é ideal para banhos. O lugar é tão bonito que se tornou cenário de uma festa de aniversário improvisada. Essa data querida, é a festa do Juninho. É aqui que ele escolheu para comemorar os 13 anos. E ele queria ser presente, vir acampar aqui na Cachoeira do Tabuleiro. E aí a gente veio. E pelo jeito, o aniversário se tornou inesquecível. Eu gosto de natureza, eu gosto de nadar e eu gostei muito, foi muito legal. A quantidade de rochas na Serra do Espinhaço, onde Conceição do Mato Dentro está incrustada, não deixa a paisagem só bonita não. Elas servem também para um esporte radical pouco conhecido. Você já ouviu falar em boulder? É isso daí. É uma escalada em pedras. Os aventureiros praticam o esporte no Parque Salão de Pedras, considerado um dos melhores do Brasil para a prática. Para se arriscar, só é preciso pó de magnésio para evitar suor nas mãos e uma sapatilha especial. É um pouco duro, precisa um pouco de treinamento, força de vontade, dói a mão, né? Mas o nível vai de V0 em boulder até V12, V13, né, que nós temos no Brasil aqui. É difícil, mas com o tempo você começa a pegar a manha e vai começar a sair bem. O esporte exige força de todo o corpo. Mas quem disse que é só coisa de homem? A Juliana provou o contrário. Já pratico o esporte há 2 anos e o esporte me fez evoluir em vários sentidos, porque é um esporte que te cobra um equilíbrio, uma concentração, você acaba levando até para a sua vida.
Olha, a caminhada ali não é fácil, não. Eu acho que a Mariana foi pela parte mais difícil aqui. E ela falou, estava pesada essa caminhada. Estava pesada, eu já fui lá e realmente não é fácil, não. Olha aqui, você está em busca de emprego? Então fique atento, porque tem muita vaga temporária no mercado para este fim de ano. A reportagem você vai ver logo depois do intervalo. Vagas temporárias reaquecem o mercado de trabalho. Essa é uma boa notícia para quem está à procura de um emprego neste fim de ano. E ainda tem muito espaço, viu, gente? Foi preciso persistência para driblar o desemprego. Luma distribuiu dezenas de currículos, apostou nas vagas temporárias e venceu a concorrência. Eu pretendo empenhar, focar, né? Quem sabe permanecer aqui e vender muito, muito mesmo. Se eu vender muito, eu fico, eu efetivo, com certeza. A menos de um mês do Natal, mais de 17 mil vagas temporárias ainda estão disponíveis em todo o país. A maioria das oportunidades está no comércio e quem tem experiência leva vantagem. Já foram 5 contratações esta semana nesta loja de artigos esportivos. Todos os selecionados têm experiência em vendas. Acaba atraindo o cliente, fechando uma venda com mais facilidade. Então é isso que nós procuramos no mercado. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é de que este ano sejam preenchidas 135 mil vagas temporárias. Apesar do número ser um pouco menor do que o de 2015, é uma chance para abrir portas para o futuro. Sempre é a oportunidade de entrar em contato com outras pessoas, entrar em contato com o ambiente de trabalho e poder, com isso, valorizar o seu passe, né, a necessidade pelo seu trabalho. Fernanda foi contratada por apenas 20 dias, mas teve o vínculo prorrogado por causa do bom rendimento. Tem a possibilidade de eu ficar até janeiro, que vai ser mais um mês, para cobrir as folgas das meninas, né, que vai ser mais um mês, que eu posso ficar aqui, mais um salário também, e aí eu vou torcer para ficar o ano inteiro. A essa altura do calendário anual, a indústria já produziu o que tinha para produzir, mas o comércio ainda não vendeu o que precisava e nem o setor de serviços executou as demandas que planejou. Então, é nesses dois setores que restam vagas de trabalho temporário. Porém, apesar de muitos trabalhadores terem a esperança de ser chamados para ajudar nas vendas de Natal, ocupando as vagas que restam, eu tenho para mim que os lojistas vão adiar ao máximo as contratações. E por isso, muitos deles vão acabar se virando sem reforços. A crise deu ares de adeus, mas continua ali, empacada no portão, dando um tchau lento e sofrido. Por isso, quem estiver desempregado ou em busca do primeiro emprego e tiver a sua chance de ocupar uma vaga temporária, deve dar valor a essa oportunidade. Ainda que seja apenas por um mês ou 2, vale a pena. Atuar para valer é melhor que apenas ensaiar. Trabalho temporário é curto, mas é um caminho de retomada. E, na melhor das hipóteses, pode virar definitivo. Mas não conte com essa extensão. Em todo caso, se ela vier, comemore. Trabalho temporário é movimento. E assim como a assombração, a oportunidade sabe para quem aparece. Uma sessão beneficente de cinema arrecadou fundos para o Salão do Encontro, que cuida de crianças e adolescentes carentes. A ação foi promovida pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o publicitário Luiz Sternick. A sessão de pré-estreia foi com o filme O Vendedor de Sonhos, do diretor paulista Jaime Monjardim e baseado no livro de Augusto Cury. Iniciativa que traz cultura aliada a fazer o bem. Surgiu para promover o bem-estar da sociedade. Mais de 1 milhão de views em 2 dias. Eu já estou tomando conta disso. O evento faz parte do projeto No Escurinho do Cinema com Luiz Sternick, em parceria com o Grupo Band Minas. A renda será revertida para o Salão do Encontro, uma das maiores entidades do mundo no combate à pobreza infantil. O salão está sendo agraciado com uma festa, está trazendo para a gente essa ajuda no resgate, é uma instituição filantrópica já de 46 anos. Eu acho que a importância é a gente saber que, por mais pequeno que a gente seja, você pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Os organizadores do evento prepararam ainda uma surpresa para quem prestigiou a sessão. Nós sorteamos para uma pessoa um fim de semana no Hotel Tauá de Caeté ou no Grande Hotel de Araxá. O público aprovou por todos os motivos. Primeiro, a questão cultural, né, que é importante você estar vendo um filme de um autor importante. Do seu ponto de vista de ajudar uma instituição de caridade, né?
é muito importante também, somente nessa época de Natal. Do lazer também. A gente sempre busca, né, tá se divertindo e é uma forma de ajudar os dois lados. Além de promover a cultura, que eu gosto muito dessa parte cultural, também a renda indo para uma instituição tão bacana. Eu vim pelo filme, que eu tenho muito interesse, mas também pela ação toda, no geral, assim. Bandidos agrediram clientes de uma farmácia durante um assalto. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Criminosos chegam à farmácia e anunciam um assalto. Durante o crime, eles chegam a agredir alguns clientes com chutes. Segundo o proprietário, os assaltantes ainda assediaram uma funcionária e fugiram com todo o dinheiro do caixa. Essa foi a 13ª vez que o local foi assaltado apenas nesse ano. A polícia segue na busca pelos suspeitos e vai utilizar as imagens para auxiliar na identificação. Foi inaugurado hoje o novo terminal de passageiros no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A empresa que administra o aeroporto informou que o novo terminal vai ampliar em mais de 60% a área atual. Que bom, né? Até que, enfim, melhora para o Aeroporto Internacional de Confins. Uma boa noite a todos. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.